No vídeo de hoje vamos explorar um tesouro que muitos deixam passar despercebidos: os mangás e as HQs antigas. Essas obras, muitas vezes esquecidas, possuem um charme e uma riqueza que vão muito além da nostalgia. Então, se você é fã de histórias incríveis e quer entender melhor a importância dessas relíquias, não perca este vídeo. Mas antes de falarmos de algumas obras específicas, é importante entender por que as HQs e os mangás antigos são tão especiais. No início, esses quadrinhos eram muitas vezes considerados como produtos simples, feitos para uma audiência jovem e descomplicada. Porém, com o passar dos anos, nós vemos que alguns títulos carregam uma riqueza histórica, artística e até mesmo cultural que nós não podemos ignorar. Nos anos 30 e 40, por exemplo, o mundo esteve em constante transformação. A Grande Depressão no finalzinho da década de 20 e a Segunda Guerra Mundial, que estourou no final da década de 30, moldaram profundamente a sociedade e, consequentemente, os quadrinhos dessa época. A década de 30 especificamente é marcada pela crise econômica global e viu o nascimento de figuras icônicas nos quadrinhos, como é o caso do Fantasma, criado pelo Lee Falk em 1936. E este personagem, um dos primeiros heróis mascarados, não apenas representa a luta entre o bem e o mal, mas também refletia na época o desejo de esperança e fuga de um mundo assolado pela insegurança e pela crise. Nos anos 40, com a ascensão da Segunda Guerra Mundial, muitos quadrinhos passaram a ser usados para propaganda e também para levantar a moral das tropas e da população civil. Personagens como o Capitão América, criado no comecinho desta década, surgiram não apenas como heróis fictícios, mas também como símbolos de resistência contra o nazismo e o fascismo. Essa era uma forma de unir a população em tempos de guerra, oferecendo uma figura em que todos poderiam acreditar. Já as HQs e mangás das décadas de 50, 60 e 70, por exemplo, estavam profundamente ligados aos eventos e às influências sociais e culturais de suas épocas. Elas refletem questões políticas, sociais e até mesmo as primeiras tentativas de questionamento da norma. Cada um desses quadrinhos é uma janela para entendermos como funcionava a sociedade daquela época. O mangá Astro Boy, por exemplo, do Osamu Tezuka, não é apenas o pai dos mangás modernos, mas também um reflexo da pós-guerra no Japão. Outra obra muito importante que reflete esse pós-guerra no Japão é Ayako, também do Osamu Tezuka. Além disso, temos o Fantasma, já citado aqui anteriormente, que é uma das HQs mais importantes e pioneira dos quadrinhos de aventura. Também conhecido como O Espírito que Anda, foi inovador tanto na narrativa quanto no design do personagem. Ele não possuía superpoderes, mas utilizava suas habilidades em combate e uma rede de aliados para combater o crime e os vilões de suas histórias. Além disso, a série introduziu um conceito revolucionário para aquela época: a ideia de um herói com uma família de fantasmas, onde a identidade do personagem era passada de geração em geração, criando uma mitologia rica e fascinante. Além disso, temos também obras alternativas, como as histórias em quadrinhos underground, que revolucionaram a forma como as narrativas eram contadas, com temas mais livres e até mesmo subversivos. E aí a importância do Gonagai para a indústria dos mangás. Infelizmente, com o tempo, muitas dessas obras foram esquecidas ou simplesmente descartadas. Mas recentemente muitos colecionadores e principalmente, claro, as editoras começaram a resgatar essas preciosidades. Manter e redescobrir essas obras antigas não é uma questão apenas nostálgica, mas também de preservação cultural. Um dos maiores desserviços que é feito à indústria, à nossa comunidade leitora, consumidora de mangás e quadrinhos, é o desmerecimento de obras antigas. Muitas vezes com o argumento de que aquele material só tem relevância hoje em dia
por causa da carga nostálgica que muitos colecionadores, e aí eu me incluo no meio, trazem devido à importância daquele personagem na infância de alguns leitores. Alguns exemplos de obras que estão sendo republicadas ou que continuam em publicação e que trazem uma carga histórica muito importante. E aí nós podemos citar o próprio Fantasma, republicado agora em ônibus, e o Tex pela Mitos Editora, o Astro Boy pela JBC, Mazinger Z, Cut Honey, Kamen Rider pela New Pop e as obras do mestre Hiroshi Hirata publicadas pela editora Pipoca e Nanquim. Agora falando de materiais da década de 80 que eu adoro, pois foi quando eu nasci. As HQs de super-heróis, como o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, começaram a reinventar o gênero, trazendo questões mais profundas e realistas sobre esses heróis. O Batman do Frank Miller foi um afastamento radical das versões mais leves do personagem, como as das séries dos anos 60, que sim, eu assisti mesmo tendo nascido mais de 2 décadas depois. Claro, eu não me lembro em qual canal eu assistia, se era Bandeirantes ou naquilo que hoje é a Rede TV, mas o seriado passava quando eu era criança e eu gostava de assistir. Agora com o Frank Miller, o quadrinho retrata aí o nosso Bruce Wayne como um sujeito velho, amargurado e aposentado que retorna à ação em uma Gotham caótica e violenta. E este retrato influenciou aí praticamente todas as adaptações que saíram desde então com relação ao personagem, incluindo os filmes do Tim Burton, do Christopher Nolan e também do Zack Snyder. Podemos dizer então que a década de 80 foi, de certa forma, um divisor de água para os quadrinhos, marcando uma transição aí das histórias que hoje nós consideramos mais infantis para as narrativas mais sombrias e maduras. Essa década também provou que quadrinhos podiam ser arte, literatura e reflexão social, preparando o terreno para o surgimento das graphic novels e também para a exploração do gênero nos cinemas. A década de 80 também foi crucial para os mangás, tanto no Japão quanto no cenário internacional. Foi nessa época que muitos títulos influentes surgiram, expandindo o alcance dos mangás para fora do Japão. O sucesso de Akira e dos Cavaleiros do Zodíaco ajudou a abrir as portas para os mangás nos mercados europeu e americano. E aqui o destaque vai para Akira porque abriu as portas do mercado norte-americano para este tipo de mídia. Também nesta época os mangás para o público mais adulto começaram a ganhar espaço. Obras mais complexas e voltadas para temas psicológicos, políticos e filosóficos se tornaram populares. Além disso, animes como Dragon Ball e os Cavaleiros do Zodíaco ganharam versões animadas que chegaram ao Brasil na década de 90. E foi neste período que o mangá se consolidou como um fenômeno cultural. Portanto, da próxima vez que você encontrar um mangá ou um HQ com uma história mais antiga, não o subestime. Pode ser que você esteja diante de uma verdadeira obra de arte esquecida ou até mesmo um pedaço importante da história dos quadrinhos que merece ser visto por mais pessoas. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser ajudar o canal de alguma forma, tem todas as informações na descrição deste vídeo. Se você me acompanhou até o final, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.